Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: pratique aquilo que Deus ensina e Cristo poderá ser sentido em seu coração. Senhor Deus, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, pois somente Tu pode nos fazer isso. Renova, Senhor, através do Seu Espírito Santo. Afasta-nos de todo mal. Dai-nos um coração grato, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos. Nós reconhecemos, Pai, que somente Tu é o único Deus. E através de Jesus nós chegaremos a Ti, Senhor. Protege-nos nessa vida e em tudo que nós tivemos que passar. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Abre o nosso coração. Dai-nos sabedoria. Nós agradecemos por tudo que tem feito. Nós Te amamos. Pratique aquilo que Deus ensina. E o que Deus ensina? Deus ensina a amar. Deus ensina a valorizar. Deus ensina nós a sermos melhores. E como Ele faz isso? Através da Sua palavra, através do Seu Espírito Santo, através da presença que Ele tem em nossa vida. Lá em Filipenses, Deus ele começa a dar um entendimento de como a gente pode chegar nesse estado. E é através dos nossos pensamentos. Se você notar, você só sente aquilo que você pensa. Então, se num momento você não está se sentindo bem, pare e preste atenção no que você está pensando. Esse é o segredo de tudo, os nossos pensamentos. Pois é eles que nos motivam a fazer todas as coisas. Quando a gente para pensar o que os outros pensam de nós começamos a tentar adivinhar alguma coisa e produzir sentimentos que eles são inexistentes, mas nós podemos senti-lo, e eles se baseiam mais em nós do que nos outros, na nossa própria imaginação. Então, toda vez que você estiver se sentindo mal, é porque você está pensando em algo que faz você se sentir mal. E muitas vezes esses pensamentos que nos fazem sentir mal, eles nunca são pensamentos presentes. Eles sempre estão questionando, muitas vezes, algo do passado. Então, quando eu não consigo aceitar alguma coisa que aconteceu no passado e eu fico pensando nessas coisas que aconteceram, normalmente esses sentimentos eles vão produzir coisas ruins. E aí, baseado nesses sentimentos ruins, que não são fatos presentes, mas fatos passados, que você não aprendeu a desconstruir através da oração, através do perdão, através da aceitação, através da misericórdia, muitas vezes que você tem, muitas vezes nós temos que perdoar para ser perdoados. Nesse instante, Deus ele não está dentro do seu coração, mas dentro da sua mente, o mal, ele muitas vezes ele está te manipulando e te influenciando a sempre voltar a um fato passado. E isso não quer dizer que aquele fato que aconteceu não te machucou e não foi importante. Ele foi e te machucou, mas já passou. Hoje, o que você deveria ver é uma cicatriz, que é uma marca, porém não existe mais dor. Ela foi curada, ela foi cicatrizada. E quanto mais você insistir em fazer esse tipo de coisa, pior vai ficar a tua vida. Primeiro, porque não tem jeito da gente fazer o bem se a gente só fica pensando em dor, se a gente só fica pensando em sentimento negativo. Não tem jeito de eu amar mais ninguém, porque a próxima pessoa que chegar, eu vou achar que ela fez tudo que a outra pessoa fez. Ou eu vou desconfiar que porque alguém me traiu a minha confiança, ou porque alguém foi rude comigo, ou porque isso, ou porque aquilo, eu vou generalizar que todas as pessoas são iguais. Isso não é uma ideia de que você está se protegendo, porque não tem sentido. Cada pessoa ela é diferente, cada pessoa ela tem um coração, cada pessoa ela abriga um espírito. Se você usar esse contexto da bolha, de se fechar, como que Deus pode chegar em você? Porque uma pessoa praticou mal, todo mundo é mal? Não tem sentido. Não tem sentido. Então tá na hora de você rever tudo que aconteceu na sua vida. E eu imagino mesmo que tenham coisas que estejam extremamente chatas, extremamente dolorosas, extremamente que te magoaram, coisas que você não merecia, mas já aconteceu. E o que a gente pode fazer contra o que aconteceu? Eu não posso fazer mais nada. E eu também não posso te garantir que pelo fato de você estar com Deus não vai acontecer de novo.
Mas eu posso te dar uma garantia, que o teu sentimento ele vai ser totalmente diferente. Aquilo que te machucava antes não vai te machucar mais. Então, eu vou ler para vocês, está lá em Filipenses 4, versículo 8 e 9. Diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com você. Percebe que Paulo, ele vem dando entendimento sobre a forma que nós devemos viver e sobre a forma que nós devemos pensar. Então, ao invés de ficar pensando nesse passado, eu vou começar a pensar de uma forma melhor. Vou começar a carregar uma esperança dentro de mim, vou começar a carregar um futuro dentro de mim, vou começar a criar planos dentro de mim, onde os meus planos, eles busquem o reino de Deus, não busquem as pessoas. Às vezes eu recebo e-mail de pessoas que querem saber alguma coisa sobre o futuro, se vai encontrar. Cara, isso pouco importa. Se você estiver com Deus, não importa onde você está, você estará no melhor lugar. Porque não adianta nós recebermos tudo aquilo que a gente quer e no fim ficar sem Deus perto. Qual sentimento você acha que a gente vai sentir? Só sentimento ruim. De repente, no momento que você puder estar gastando aquilo que você imagina, vai ser legal. Mas e quando você comprar tudo o que você quer? Não tiver mais nada. E aí, como é que vai ser? O que você vai sentir? Não é à toa que as pessoas têm depressão. Porque quando elas atingem as suas metas, elas percebem que o que elas achavam não aconteceu. E é justamente isso. No finzinho, a parte mais importante, que é onde a frase de hoje ela está se baseada. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Quando? Quando eu praticar o bem, quando eu fizer aquilo que Paulo disse em cima. Deus, ele está esperando de nós justamente que nós mudamos e renovamos a nossa mente. Olha que coisa interessante. Então quer dizer que se através dos meus pensamentos eu começar a parar de olhar para o passado e começar a olhar para o meu presente, procurar oportunidade para mim fazer o bem, começar a pensar no que é verdade, não no que eu gostaria de ser a verdade, naquilo que é digno, naquilo que é correto, naquilo que é agradável. Então a partir desse instante, ele está dizendo, olha, Cristo vai estar em vocês, vocês vão poder sentir Cristo através dos teus pensamentos. Quando que você pôde imaginar que através dos teus pensamentos, todos esses sentimentos ruins, eles poderiam ser desfeitos? Sem remédio, sem terapia, sem custo, sem nada. Eu não estou te vendendo um livro de autoajuda, eu não estou dizendo 10 passos para isso, 20 passos para aquilo, olha, doe isso, olha, faz... Não, estou dizendo, olha, presta atenção no que você está pensando. Toda vez que você sonhar algo, quando você acordar, presta atenção no sentimento que você estava. Isso é muito importante para identificar sobre o que aquele sonho estava te dizendo. Porque é exatamente sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos que Deus ele vem atuando. Ontem eu cheguei a comentar no áudio sobre esse lance do momento, da gente viver entre momentos felizes e momentos tristes, essa oscilação baseando no que se acontece. Eu tenho certeza que muitas pessoas de vocês podem ter ficado com aquela pulguinha atrás da orelha dizendo, eu não acredito isso. Se eu ler na palavra de Deus isso, você confia no que eu te disse? Na mesma na carta de Filipenses 4, está escrito assim, sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Glória a Deus. Glória a Deus. Ontem foi profetizado uma coisa e hoje a palavra ela confirmou aquilo que foi dito ontem. Você percebe que muitas vezes aquilo que eu falo parece loucura para os dias de hoje, mas tudo está embasado na Bíblia.
Por mais que muitas vezes a gente não concorde ou não esteja pronto para receber essa mensagem. Se a gente notar até no meio dos discípulos, quando Jesus dizia, olha, eu preciso voltar para o Pai, eles tinham dificuldade de aceitar aquilo e de entender. E é normal, enquanto a gente está transitando, enquanto a gente está se mutando, enquanto a gente está se renovando, enquanto a gente está se tornando uma nova criatura através do Espírito Santo, ficar essas dúvidas e essas incertezas. Mas a palavra de Deus, ela sempre vai vir para entrar exatamente naquele lugar. Deus, ele fala que a palavra, ela consegue entrar no mais profundo de nós. E a partir do instante que a tua alma e o teu espírito aceitar a mensagem sem questionar, você vai perceber o que você vai viver. E essa constância que está garantido na palavra de Deus, que não importa o que aconteça, a força de Cristo vai atuar em nós, é maravilhoso. É uma vida sem escravidão. É uma vida que a gente jamais poderia sonhar ou querer. E tem vezes na nossa vida que a própria humildade ou o próprio exterior, aquilo que está à nossa volta, ele vai tentar passar uma mensagem para você. Ele vai querer impor uma ideia para você. Se a gente notar entre Davi e Golias, Golias, um gigante, Davi, um homem muito pequeno, Golias, um guerreiro, Davi, um pastor. Golias, uma armadura, Davi, roupa simples, a armadura ele não conseguiu vestir. Golias tinha as armas da guerra, Davi tinha as armas de Deus. Você percebe que uma oportunidade para Deus é o suficiente para derrotar todo o mal, e não importa o tamanho que ele seja. Não importa a mensagem que o mundo ele esteja querendo te passar. Se Deus estiver com você, tudo vai dar certo. Só que nós temos que jogar com as armas que Deus nos dá, ainda que você não acredite. Se eu te dissesse, mostrando Golias e Davi, para você apostar em alguém, quem você acha que iria vencer? Aí eu mostrava as armas de um. Você vê no Davi pegar pedras no rio com uma funda, que é como se fosse um estilingue. Quem queria ganhar? Na nossa razão, quando a gente olhar essas duas pessoas, qual você iria acreditar? Em qual você depositaria a vitória? Se fosse para vencer pela própria força, não precisaria de Deus. É justamente isso que eu queria que você entendesse. Quando Deus atuar em você, não importa a forma que você esteja, não importa se você se sente capaz ou incapaz, não importa se você é grande ou baixo, não importa o tamanho do seu inimigo, não importa o que as pessoas à sua volta dizem, porque os irmãos dele queriam desestimular ele a desistir. Não importa que todos riem, porque quando o gigante cair, todo mundo vai acreditar que Deus estava em você, porque por você era impossível ter feito aquilo. E ontem aconteceu um fato curioso, né? Vamos dizer assim, eu sempre andei de kart quando eu era mais novo, meu irmão andava de kart, a gente participava na minha cidade lá, assim, de corridas, treinava e fazia as coisas, mas isso faz muito tempo atrás. E ontem eu tive a oportunidade de ir nesses karts que são alugados, junto com meu irmão e com meu pai, e nós dois estávamos lá de bermuda, tênis, normal, né, assim, normal, e colocamos um colete só e o capacete que eles davam, e chegou duas pessoas que eles estavam vestidos com a roupa inteira do kart, o nome no capacete, a proteção adequada, a sapatilha, tudo da melhor marca, do melhor motivo, e nós dois lá, vestido de normal, sem nada. E tinha mais pessoas lá. Quando eles chegaram, qual que você acha que foi a sensação de todo mundo que estava lá? Ah, perdemos, né? Os caras devem ser profissional. Então, esse é o gigante, é isso que a vida ela vai trazer para você. Ela vai trazer circunstâncias que façam que você não acredite em você. E meu irmão, quando ele olhou o rapaz, ele pegou e falou assim, não sei não, hein? E meu pai, ele disse algo que é curioso. Ele olhou e falou, a roupa deles são novas. E o que isso indica? Que eles não têm o treinamento. Que de repente eles teriam a roupa, mas não teriam a experiência. E a experiência eu tinha, mas eles não sabiam. Então, enquanto eu estava lá e não tinha a pretensão nenhuma de vencer, porque teoricamente eu não era o escolhido e nem era o favorito, eles estavam lá,
com a vestimenta certa e passando uma mensagem, uma imagem. E quantas vezes na nossa vida não é isso que acontece? Que a gente já chega num lugar e já se põe de derrotado, já se põe de desiludido. Mas eu gosto de prestar atenção em tudo que está acontecendo à minha volta, porque eu sei que daí sim, Deus ele vai ser glorificado em todas as coisas. E percebe que eu estou te dando um exemplo de uma coisa corriqueira, que poderia ter passado batido. Mas não, eu tento buscar Deus em todas as oportunidades e em todas as coisas. Em todas elas nós devemos buscar. E o que vocês acham que aconteceu? Sentou todo mundo dentro do kart, começou os 5 minutos para a gente poder tomar o tempo, e eu prestando atenção naquilo que eu já tinha aprendido, mas mais importante, enquanto eu corria, eu orava. Enquanto eu fazia, eu estava 100% ali focado, não na vitória, não era essa a ideia, porque não estava valendo nada, mas eu tinha que ganhar com honestidade. E depois de 5 minutos eu consegui largar em primeiro. A primeira etapa já estava, a primeira mensagem tinha sido passada. Você acha que esse sentimento de o cara vestido de bermuda ter chegado na frente do cara de macacão, de coisa, já deveria ter sentido um ódio dentro do coração dessa pessoa? Ela já estava com sangue no olho, porque largou um do meu lado e um atrás de mim. Na hora que começou a corrida, esse cara deu um tempo, eu não percebi em qual momento ele pegou e ele me passou. Beleza, continuei seguindo atrás dele, normal. Só que o que acontece? Conforme você vai correndo, vai virando retardatário. E um dos meninos que estava com a gente, o cara perguntou: quem de vocês nunca andou de kart? Um levantou a mão. Esse foi o primeiro retardatário que a gente pegou. Quando o cara do macacão estava na minha frente e foi passar esse menino, ele bateu no kart do cara e jogou ele pra grama. Cara, qual é o sentido da gente estar correndo em algum lugar, o cara ter mais experiência, só que ele tem a necessidade de prejudicar outra pessoa e de repente poder até machucar essa pessoa? E eu atrás dele, só olhando. Daqui um pouco veio um outro retardatário, ele fez exatamente a mesma coisa. Eu falei, agora vai acabar a brincadeira. Cada hora que eu fui seguindo, até que eu encostei do lado dele. Adivinha o que esse cara tentou me fazer? Jogar na grama. Ele tentou uma, quando ele veio para a segunda, eu freiei um pouco. Então o bico do meu kart ficou com a roda de trás dele. Quando ele veio para cima de mim, ele rodou. E eu, não preciso nem falar que eu terminei em primeira corrida. Você imagina o sentimento de ódio que esse cara ficou correndo atrás de mim? Porque como assim? Um cara que estava de tênis, um cara que estava de bermuda, veio e eu aqui, eu sou profissional, esse cara não pode ganhar de mim. E meu irmão, ele chegou, era para nós dois termos chegado primeiro e segundo, só que o kart dele tinha quebrado e ele trocou o kart e ainda assim conseguiu chegar em terceiro, que ficou entre eu e esse cara. Só que você percebe uma coisa? Quantas vezes essa mensagem não acontece na nossa vida? A gente olha o problema e acredita que o problema ele é maior que nós. A gente acredita que o problema ele já está pronto. Você já simplesmente se anula e se desmerece. Quando a gente chegou lá, esse cara ficava tentando encontrar quem que tinha ganhado para tentar reclamar alguma coisa. Só que como nós estávamos todos vestidos iguais e os únicos que estavam diferentes eram os dois, eles não acharam a gente. Mas percebe, é isso que muitas vezes tem que acontecer na nossa vida. Esquece um pouco o que você vê, percebe o que você sente, deixa Deus ser o seu guia. Se o poder de Deus for agir através de você, não é através do teu entendimento, não é através da tua capacitação, não é através da tua força, não é através do teu estudo, não é através do teu tamanho, não é através de nada. O poder de Deus vai agir em você e você vai vencer o que tiver que vencer, porque assim Deus o quis e Ele tem poder para isso. Não está ligado ao outro, não é o tamanho do outro. Ah, se o outro fosse menor, se o meu kart fosse melhor. Cara, a ferramenta que foi me dada foi o suficiente para executar a tarefa que Deus tinha me dado. E para mim isso teve o gosto disso, de Davi e Golias. Eu não ganhei nada, não valia nada. Não era nem esse o ponto, para mim aquele era um momento que estava em família. Só que me disse tanto e falou tanto. E é esse tipo de coisa que eu queria que você pensasse na tua vida. Quantas vezes você não sentiu medo da roupa de uma pessoa, do que você imaginou que aquela pessoa poderia ser capaz?
O cara não tinha nobreza no agir. Ele não se importava com as pessoas. Para mim, eu preferia perder que machucar alguém. Ele não, ele já estava só com o olho na vitória. E ele ganhou? Isso é o que a gente acha, que quando a gente conquista as coisas certas, a gente vai chegar lá no final e vai ter o prêmio. Mas não vai. De repente vai ter alguém simples lá que vai ficar com tudo que deveria ser seu. Porque simplesmente você não teve humildade, simplesmente você não teve compaixão, você quis a vitória pela vitória, a vitória para se mostrar. E tinha muitas pessoas que estavam assistindo. Muitas pessoas. Você imagina a mensagem que foi passada ali. Você imagina o sentimento. É o que eu falo, o sentimento. Amém? Desculpa um pouquinho mais longo, mas como eu estava contando a história, eu desejo que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que nós consigamos continuar seguindo para o reino de Deus e para o céu, que Jesus esteja dentro do coração de vocês, que Ele abra a mente de vocês, que Ele renove o coração de vocês e que nós possamos continuar caminhando e nos renovando dia a dia, e com a força que Cristo nos dá, nós temos a certeza da nossa vitória e que não importa a adversidade que vai acontecer, nós temos certeza do poder do nosso Deus, e se Cristo é por nós, quem será contra? Amém.